Olá pessoal, de todas aí as partes do mundo, do Brasil, do Japão, onde eu estou. Sejam bem-vindos aí a mais esta aula, tá? Eu sou o professor Ademar, ou Atetian, como queiram. E hoje vou falar sobre um tema aqui que muita gente tem dificuldade. Eu, particularmente, tive muita dificuldade para assimilar esse conceito aqui. Então, baseado na dificuldade que eu tive, eu vou tentar dar essa aula explicando de uma forma bem objetiva e também de como eu gostaria que o meu professor da época me ensinasse, tá? Porque assim eu teria mais facilidade de assimilar. Então vamos lá. O que seria módulo? Eu não sei, aliás, só uma ressalva antes de começar a falar sobre a aula. Uh, eu não sei se nesse vídeo eu vou conseguir colocar todos os conceitos, aliás, módulo claro, mas equações e inequações eu não sei se vou conseguir colocar todo esse conteúdo aqui. Mas eu vou fazer o possível. Se ficar muito longo, eu vou dividir em um outro vídeo, ok? Então vamos lá. Vamos primeiramente, sem esse conceito você não consegue fazer nem equação, muito menos inequação, tá? Então vamos lá. Conceito de módulo. Módulo é o seguinte. Digamos que você tem aqui o sistema de eixos cartesianos. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. É isso? Se você caminhar do ponto A até o ponto B, essas três unidades, sei lá, pode ser 3 metros, 3 quilômetros, não importa, tá? A medida não importa. A unidade não importa. Então, eu andei daqui até o ponto B 3 unidades de distância, né? Agora, digamos que do ponto A até o ponto B' seja a mesma distância. Então, olha só. Digamos que até aqui, olha, seja a mesma distância. Tá? Então, olha, não mudei, né? Então, essa distância que eu estou ponto A até essa bolinha aqui azul seria o módulo, tá? Então, módulo é a distância real. Não importa se eu andei para a direita, se eu andei para cima, se eu andei para a esquerda. O módulo é 3 nesse caso aqui, tá? Então, mas como é que eu escrevo matematicamente aí, sem ser através de gráfico? Eu digo, por exemplo, se eu andei do A até o B, o que eu vou falar? Eu falo que andei, né? Peraí, deixa eu ver a caneta. Então eu andei módulo de 3 igual a 3 positivo. Bom, o que quer dizer isso aqui? Eu pego a unidade que ele está escrito aqui. Então, daqui para cá não é 3 positivo? 3 positivo. E quanto que ele representa em medida? Medida representa 3 também. Porque não existe unidade de medida negativa. Não é isso? Toda unidade é positiva, tá? Então, agora, se você entendeu essa parte, vai entender aqui também. Se eu for escrever aqui, vou escrever módulo de menos 3 é igual a 3. Bom, então, essas duas barrinhas aqui significam módulo, tá? Então, dentro da barrinha eu coloquei menos 3, mas quem é menos 3? Menos 3 é essa medida aqui, considerando o sinal do eixo cartesiano, que é menos 3. Aqui fora, quando eu falo módulo de menos 3, é igual a 3. Mas o que é esse 3? É a medida daqui até aqui. Não importa, como eu já disse, se é quilômetro ou é metro. Então, ele mede 3 positivo, porque não existe dimensões de comprimento negativo. Tá certo? Ok, gente? Então, módulo é isso. Então, eu já fiz esse exemplo, né, gráfico aqui, mostrando para vocês, exatamente por conta disso, tá? Bem, então vamos fazer alguns exemplos aqui de módulo que pode ser feito, tá? Por exemplo, é, módulo, módulo de menos 5. Claro que é 5. Agora, tem alguns casos que são complicados. Ó. Por exemplo, genericamente falando, módulo de x é igual a quanto?
tá? Módulo de x. É o seguinte, quando você tem uma incógnita dentro do módulo, você tem que saber, porque não dá, do jeito que está aqui, eu não sei se o x é positivo ou se o x é um número negativo. Poderia ser menos 3 ou poderia ser 3, não é isso? Então, eu não consigo dizer o módulo dele se eu não souber a condição que ele está, se ele está do lado positivo ou negativo. Então, eu digo o seguinte, o módulo de x será sempre positivo se ele for maior do que zero. Então, se ele for maior do que zero, o módulo dele será sempre x. Tá? Agora, se o módulo de x eu souber que ele for negativo, então eu vou colocar um sinal de menos. Já vou explicar por quê. Menos x. Porque é o seguinte, ó, na verdade é o seguinte, quando eu sei que o número dentro é negativo, para eu chegar nesse 3 positivo, eu tenho que, na prática, né, teoricamente, eu estaria fazendo isso aqui, ó, menos 3. Menos vezes menos vai dar 3 positivo, tá? Tá ruim. Essa caneta aqui é horrível. Então, menos vezes menos dá mais 3. Então, olha só, quando eu sei que o número aqui dentro é negativo, eu vou multiplicar por menos aqui. Para quê? Para que ele fique positivo. Menos vezes menos dá 3. Porque, como eu já disse, não existe medida de comprimento negativo, certo? Então, no caso de uma letra qualquer, no caso aqui x, você vai fazer o seguinte, se o x for positivo, então não precisa de multiplicar por menos, ele já é positivo. Agora, se eu souber que ele é negativo, não importa, tá? Ele pode ser menos 3, menos 5, menos 1000, não importa. Se eu sei que ele é negativo, então eu vou colocar um sinal de menos aqui, porque se eu sei que ele é, sei lá, menos 50, por exemplo, menos 50 vezes menos vai dar mais 50. Entenderam? Então, isso aqui eu tinha muita dificuldade em, em assimilar esse conceito aqui. Ah, módulo de x é x positivo se x for maior que zero. Módulo de x é menos x se o x for maior que zero. Isso me deixava assim, muito confuso. Tá? Então, reforçando de novo, ó, se o x for, se você sabe que o x é um número positivo, o x fora do módulo será positivo e não tem problema nenhum de sinal, não é isso? Agora, se você sabe que o x aqui dentro é um número negativo, se é um número negativo, então você tem que multiplicar por menos para que ele fique positivo. Entendido? Ok? Muito bem. Agora vamos para alguns exemplos assim meio maroto também, tá? Por exemplo, olha só um exemplo que é uma pegadinha. Módulo de 3 menos π. É igual a quanto, hein? Olha só, 3 menos π. Quem é maior aqui? Π ou 3? É o π, né? O π vale 3,14, papapá, é aquele número irracional, não é isso? Tá? Então, se você sabe que o π é um número maior que o 3, então você já sabe que aqui dentro, se você for fazer a conta na real, vai dar um número negativo, não é isso? Então, olha só como você vai ter que calcular isso aqui. Se você sabe que esse cara aqui é negativo, você vai usar esse conceito, ou seja, você vai ter que pegar o menos aqui, tá? Então, isso aqui vai ser igual a menos, copia, agora já fora da barrinha, né, de módulo, 3 menos π, entre parênteses, igual, menos vezes 3 vai dar menos 3, menos π com menos aqui fora vai dar mais π. Então, olha só, módulo de 3 menos π é a mesma coisa que menos 3, né? Ou alguns até preferem, por uma questão de estética, colocar π menos 3. Tá? Olha só, porque o π não é positivo, então o π pode ficar aqui na frente e o menos 3 pode ficar aqui atrás. Esteticamente fica um pouquinho mais
Legal, não é isso? Entenderam? Essa parte que é muito confusa, tá, gente? Então, vou fazer um outro exemplo aqui. Módulo de 2 menos raiz de 2 igual a... Veja bem, nesse caso aqui, raiz de 2, muita gente aí... Claro que a raiz de 2 não é um número exato, né? A raiz de 2 vai dar 1,4 ou 1, alguma coisa assim. Então, na verdade, ele é menor do que o 2. Então, você sabe que aqui dentro vai ser um número positivo, não é isso? Porque é 2 menos alguma coisa. Então, se você sabe que aqui é positivo, você vai usar aquele conceito que a gente já viu, do x. Se o módulo de x é positivo, você simplesmente copia ele do jeito que está aqui. Então, vai ficar 2 menos raiz de 2. Certo? Então, módulo de um número positivo, basta você copiar do jeito que ele está dentro da barrinha. Quando você sabe que é o negativo, você troca os sinais. Combinado? Por exemplo, olha só, vamos fazer um outro exemplo bem mais fácil aqui. Módulo de 5 menos 3. Bem, 5 menos 3 você já sabe, vai dar 2 positivo, não é isso? Se você já sabe que é 2 positivo, então você já pode colocar direto 2 positivo. Agora, olha só, 3 menos 5. Então, se você sabe, você já sabe de cabeça que aqui é negativo. Ora, se é negativo, teoricamente você vai fazer isso aqui, ó, menos, não é isso? 3 menos 5. E fecha parênteses. Então, isso aqui ó, vai dar, multiplicando os sinais agora, tá? Menos vezes vai dar menos 3, menos com menos 5 vai dar mais 5. Menos 3 mais 5 vai dar o quê? Vai dar 2 positivo também. Então, por isso que 3 menos 5 vai dar 2 positivo. Ok? Porque você tem que trocar o sinal quando é negativo. Ok, gente? Então, esse conceito aqui é um conceito básico de módulo, tá? Agora, vamos partir para um exercício. Essa aula aqui vai ser assim, meio a toque de caixa, porque eu estou querendo só fazer assim uma noção superficial, porém de um modo bastante objetivo na compreensão desse exercício, tá? Então, agora vamos partir para o exercício para valer. Resolver em reais, né, no campo dos números reais, a equação 3 vezes módulo de x menos 2 igual a x mais 4. Eu peguei um exercício bem simples para poder explicar aí, e num outro vídeo eu faço exercícios já mais completos, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, primeiro passo, olha só, resolver em reais a equação 3, primeiro passo é você pegar, trabalhar só com esse pessoal do módulo. E veja aqui, ó, se o x fosse maior do que 2, esse cara aqui vai ficar positivo, não é isso? Se ele for menor do que 2, ele vai ficar negativo, tá? Então, você vai trabalhar com a seguinte hipótese aqui, ó. Vou fazer aqui um pequeno gráfico. Aqui você traça um esqueminha mais ou menos parecido com isso aqui. E qual é o número que zera essa equação aqui dentro? X menos 2. É o 2, né? Porque 2 menos 2 dá 0. Então, você coloca a raiz, né? Aqui nessa divisão aqui, tá? Esse meio aqui. Aqui eu considero para x maior ou igual a 2, tá? E do lado esquerdo você coloca x menor ou igual a 2. Então, o que acontece? O 2 é a divisão, tá? O 2 é a raiz. Como eu já tinha comentado logo no começo, então aqui, ó, se o x for maior do que 2, aí você pega um número qualquer. Qual o número que é maior que 2? O 3, por exemplo. 3 menos 2 é positivo, não é isso? 3 menos 2 vai dar um número positivo. Então, qualquer valor que eu pegar acima de 2 aqui, esse cara aqui vai ficar positivo. Então, eu não preciso mexer nele. Então, você vai copiar a equação assim, ó. 3, parênteses, x menos 2 igual a x mais 4. Certo? Veja, o x mais 4 não está sob módulo, então você copia do jeito que estiver aqui. Tá?
A única coisa que vai ter que se preocupar é quem tiver módulo. Agora é só fazer o tal do chuveirinho. 3 vezes x vai dar 3x. Então, aqui, 3 vezes menos 2 dá menos 6, igual a x mais 4. Ok? Bom, passo o x para cá, vai ficar menos x, né? Com 3x vai dar 2x igual a 4. O menos 6 vem para cá, vai ficar mais 6. Mais 6 com mais 4 vai dar 10. É isso? 4 mais 6. Menos 6 vem para cá. O 2 está multiplicando, vai para lá dividindo, então vai ficar x igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. Agora, olha só. Primeira coisa, essa resposta só será válida se ele obedecer essa condição que eu coloquei aqui em cima. Tá? X tem que ser maior ou igual a 2. O 5 é maior ou igual a 2? É. Então, essa resposta é válida. Tá? Então, ok. Agora vamos aqui para x menor ou igual a 2. Qualquer valor abaixo de 2. Então, por exemplo, 1. 1 menos 2 vai dar negativo, não vai? Então, se você sabe que vai dar negativo, então vamos fazer o seguinte, ó. 3 vezes, você já pode fazer direto. Se você sabe que o número vai dar negativo aqui dentro, você lembra? Você multiplica todo mundo por menos, não é isso? Então, menos vezes x vai dar menos x, né? Menos x. Menos vezes menos 2 vai dar mais 2. E igual a... O x não mexe, né? X mais 4. X mais 4. Ok? Agora vou fazer aquele chuveirinho. Então vai ficar menos 3x mais 6 igual a x mais 4. Passa o x para cá, vai ficar menos 4x, né? Porque vai ficar negativo, né? Menos x com menos 3x. Igual a... O mais 6 vai para lá, vai ficar menos 6. Então vai ficar menos 6 mais o 4 que já estava aqui. Então, menos 4x igual a menos 2. Igual a menos 2. Bom, se aqui, ó, esse lado aqui não pode ficar negativo, né? Então, multiplica aqui todo mundo por menos 1. Então, vai dar 4x. Aqui também por menos 1 vai dar 2 positivo. 4 passa para cá, vai ficar x igual a 2 sobre 4. Simplifica por 2, x igual a meio. Aí deu essa resposta aqui, certo? Agora, confira a condição. X igual a meio. Ele diz que x tem que ser menor ou igual a 2. O meio é menor ou igual a 2? É. Então, também, resposta válida. Então, conjunto solução, nesse meu caso aqui, será meio e 5. Ok, gente? Olha, desculpem escrever com essa caneta aqui na tela é horrível, tá? Então, por isso que sai assim, mas eu imagino que vocês devem ter entendido, tá bom? Entenderam, gente? Então, como o vídeo já está um pouquinho extenso, eu vou partir, então, para um segundo vídeo, tá? Tratando do mesmo assunto. Ok, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tenham tido, por favor, escrevam, tá? Aí nos comentários abaixo, e que eu vou estar rapidamente tentando responder para vocês. Ok? Um grande abraço a todos, boa aula, bons estudos. Um abraço. Tchau, tchau.